Quero migrar e agora? Oi, gente, eu sou a Ana. Hoje eu tô aqui com o Leandro e vamos fazer uma entrevista. Eu conheci o Leandro através das redes sociais, percebi o conteúdo dele, que é sobre imigração, sobre rotina de morar em Portugal, a rotina de trabalho dele. E comecei a seguir, ele começou a nos seguir. E hoje a gente tem uma interação bacana e vamos gravar essa entrevista aqui. Leandro, faz sua apresentação. Quem é você? Qual a sua idade? Então, meu nome é Leandro, eu tenho 40 anos e moro aqui em Portugal. Pronto. O que te motivou a sair do Brasil? Olha, na verdade, sair do Brasil é uma coisa que eu meio que sempre tive, porque eu meio que nunca me cultura brasileira. Eu sempre me senti um peixe fora d'água, sabe? Eu nunca que conseguisse me enturmar tanto, né? Tipo, as pessoas costumam gostar lá no Brasil de futebol, baralho, essas coisas. Eu nunca tive muito essa vibe, sabe? Eu gostava assim, de outras coisas e era difícil eu achar alguém que compartilhava disso. E logo cedo eu percebi que cedo ou tarde eu ia sair do Brasil mesmo. Certo. Então a sua motivação para sair do Brasil é que você não se identificava muito com a cultura brasileira. Tinha a ver com segurança, alguma coisa assim também? Sim, isso foi assim, no começo, né, desde muito jovem, eu percebi isso, essa falta de identificação mesmo com o próprio país. Mas depois da vida adulta, eu me vi numa situação assim que eu não entendia por que a gente tinha que batalhar tanto e ter tão pouco retorno, né? E aí entra a questão da segurança, entra a questão da educação, entra a questão da cultura também. Eu acho que o Brasil, nós temos um problema cultural muito grande que quase ninguém nota, É tudo né? muito sexualizado, tudo assim muito aberto, digamos assim, não é? A cultura do Brasil, a começar pela música, hoje ela traz a perversão das pessoas, É. né? Ela traz ali a perversão dos jovens, né, das meninas, mais especificamente falando, traz ali uma romantização do crime, né? Bom, entra aí numa história que nem vale a pena a gente falar aqui, Sim. porque, querendo ou não, esse assunto também puxa um pouco para a política. Mas, enfim, eu acho que qualquer pessoa que trabalha, que está ali tentando chegar a um lugar, está tentando chegar em algum lugar, ela nota que tem algo muito errado, né, com a cultura brasileira. É uma cultura que meio que inverte as coisas ali e eu realmente não entendo. Sim, certo. Me diz uma coisa, da onde você é do Brasil? Eu sou nascido e criado em Minas Gerais, na cidade de Campo Belo, é uma cidade pequena, uma cidade que tem aí uns 60 mil habitantes, só que quase durante 15 anos eu trabalhei com viagens e eu conheço praticamente o Brasil todo, sempre fui Hum, para vários e vários estados, Bahia, Rio de Janeiro, é difícil um lugar e principalmente uma cidade dentro dos estados que eu visitei que eu não conheço, você não porque conhece. isso, eu ia para Goiás, eu já devo ter ido brincando por baixo, assim, uns 50 cidades. Poxa, que Mas, legal. Então sua é, realidade é um pouco diferente do restante dos brasileiros, que às vezes não consegue nem sair da própria cidade, né? exatamente. E assim também eu fui em muitas. Eu acho que Goiás é o estado assim que eu mais conheci. Muitas e muitas cidades de Goiás, Conheceu o muitas. Paraná, meu estado? O Paraná é um dos poucos que eu não conheci, Ó, tá infelizmente. vendo? Sim, eu trabalhava com vendas, mais especificamente falando, e para fazer as vendas eu tinha que viajar. Ok. Me diz uma coisa, por que Portugal? Aí uma good question. É Ah, uma pergunta muito, muito boa. Porque eu confesso que eu nunca tinha pensado em vir para Portugal, sabe? Nunca. Toda vez que eu pensava em sair do Brasil, o meu objetivo maior era ter, assim, um choque cultural, sabe? certo. E eu queria que esse choque fosse principalmente linguístico, Ok. mas também climático, sabe? Em todos os aspectos. E quando eu pensava em Portugal, queira ou não, Portugal colonizou o Brasil. A gente vê muitos elementos do Brasil aqui em Portugal. Sim, Na fala, na arquitetura. arquitetura. A gente vê muitos elementos aqui brasileiros, né? Quer dizer, que eles levaram para o Brasil, que são elementos da arquitetura, por exemplo. Então, eu queria, assim, por exemplo, eu pensava nos Estados Unidos, Canadá, pensava Nova Zelândia, Então Portugal não era a porque, sua primeira opção. não, nunca foi. Porém, quando a pessoa com a qual me relacionava esteve aqui em 2020, eu meio que abri os olhos e percebi que Portugal era um ótimo começo para quem queria sair do Brasil, pela documentação, pelo idioma, pela facilidade geral. Passagem para Portugal é bem mais barata também. E agora que eu estou aqui, eu confesso também que aqui é bem melhor do que eu imaginava. Tem que Agora admitir. sim, uma pergunta que não quer calar. A gente não vê muito. Eu, por exemplo, dos influencers que eu acompanho, eu não vejo muita gente nos Açores. Por que os Açores? Os Açores. Por quê? Olha, digamos que isso é um golpe de sorte, porque os Açores é de fato um lugar maravilhoso. Acontece que
quando eu comecei a preparação para vir para cá, eu entrei num aplicativo que é semelhante ao Airbnb. Ok. Ele se chama World Packers. É um aplicativo para quem quer ser mochileiro, etc e tal. O que acontece? Imagina que aqui tem um restaurante, um hotel, e a pessoa precisa de part-time no verão. Daí você pode encontrar essa vaga pelo World Packers e você fica nesse estabelecimento sem ter que pagar a sua estadia. E a pessoa te oferece comida, talvez um café da manhã, em troca da sua ajuda. Então, resumindo, é uma troca de interesses. Você quer vir para cá, não quer gastar, então você ajuda ali meio período, normalmente é meio período, 3, 4 horas por dia. Em troca, a pessoa te dá onde dormir e alguma refeição. Na ocasião, aqui foi o único lugar que tinha vaga. E eu nem imaginava, nunca tinha ouvido falar. Eu lembro que quando eu entrei em contato com a pessoa ainda falou assim, olha, você notou que esse lugar se trata de uma ilha que está bem no meio do Oceano Atlântico? Não, só que eu fiquei fascinado, né? Eu falei, sério? Daí eu fui, pesquisei, olhei, achei lindo, falei, agora que eu quero ir mesmo. E foi isso. Boa, legal. Que bom que você compartilhou isso com a gente. Eu não conhecia essa plataforma, nem sabia da existência dela. Eu vou estar postando uns vídeos falando sobre isso. Seria legal compartilhar mais. Eu fiquei surpreso de perceber que muita gente não sabe mesmo. Quanto tempo você já está em Portugal? Aí nos Açores, né? Dia 5 desse mês, de março, fez 1 ano. Ok. E você trabalha com o que aí? Atualmente eu trabalho nas obras. Devo começar um part-time num pub à noite. Acredito que em maio. Mas quando eu cheguei... Eu esqueci de dizer que esse primeiro momento que eu vim foi em 2023. Ok. Quando eu vim pelo World Packers. Ok. Daí eu fiquei aqui só 30 dias. Voltei pro Você Brasil. não ficou definitivo nessa primeira vez? Não. Ok. Eu voltei pro Brasil e depois eu retornei no início do ano passado. Ok. E aí, na ocasião de 2023, eu consegui um trabalho já. E deu certo. Eu consegui um trabalho e deu certo. Eu gostei do trabalho, a pessoa gostou do meu trabalho também. E essa pessoa ficou assim falando, por que você não fica, tal, né? Que era um trabalho num restaurante. E aí daí quando eu vim em 2024, eu já fui direto para esse restaurante. Ok, então você ficou um tempo no restaurante e depois foi para as obras. Sim, devo ter trabalhado uns 8 meses. Mas eu achei... Era muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Muita adaptação. Um trabalho que eu nunca tinha feito, um problema de comunicação que eu estava tendo. Porque aqui nos Açores, o português é totalmente diferente do resto de Portugal. Diferente. Por um acaso eu já conheci um açoriano. E a princípio que ele falou comigo, você tá falando francês comigo? Parece francês. Exatamente. A primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, você tá falando francês? E todo mundo achou engraçado. Chegou, nesse primeiro momento, tinha um auxiliar de cozinha que era da ilha de São Miguel, que aqui são 9 ilhas. Eu moro na ilha do Faial. Essa ilha de São Miguel é que tem um sotaque mais pesado. A pessoa que eu conheci por uma casa era de São Miguel. São Miguel é o mais pesado. Nem os próprios portugueses, nem às vezes quem mora aqui entende. Daí eu pedi para essa pessoa conversar comigo só em inglês, porque não tava dando mesmo. Não, é muito estranho. Pra gente que não é habituado. Me conta uma coisa. Você trabalhava como vendedor no Brasil. Como que é essa experiência de trabalhar numa coisa totalmente diferente da sua função? Eu diria que é um desafio, e aqui já fica uma dica para quem está assistindo e quer migrar para qualquer lugar que seja. Você tem que ter muita mente aberta para poder lidar com isso. Porque lá eu tinha minha própria empresa, era uma empresa pequena, tinha 2, às vezes 3 funcionários, a gente trabalhava todo mundo junto, não é uma relação de patrão e funcionário igual tem aqui, não é uma coisa formal, não existia essa formalidade que tem aqui. E daí você tem que lidar com isso, de repente, né, nessa altura do campeonato, né, 40 anos de idade, é um desafio bem grande. Mas assim, não é nada que a gente não possa vencer. Então, eu acho, né, até, como eu disse agora há pouco, fica aí um conselho para quem quer vir, que preparar sua mente mesmo, abrir sua mente, se desprender de algumas coisas, porque no começo, aos nossos olhos, a gente vai ter que se submeter mesmo. Depois a gente entende que não é bem se submeter, é só mesmo uma adaptação, e tudo melhor. Né? Eu acredito que para quem é autônomo no Brasil, ou trabalhava para si mesmo, que nem eu era, que nem você era, quando chega aqui e aí vai trabalhar de empregado, já é uma situação assim que você não está habituada, né? Se fosse em qualquer lugar. E quando você vai trabalhar de empregado em Portugal, que é diferente, eles são da cultura dele, óbvio, um jeito de falar diferente, é mesmo um choque de realidade, não é? A formalidade aqui, eu diria que ela é bem maior do que no Brasil, eles são muito formais. Eu descobri recentemente, por exemplo, eu ficava observando no restaurante assim, a pessoa chamava assim, senhor engenheiro, senhor deputado, senhor, deixa eu ver, arquiteto, senhor não sei o que, eu ficava assim, e eu descobri que existe uma lei aqui que trata dessa formalidade, que você meio que tem a obrigação de tratar como a gente se chama isso, uma pessoa que é
Que tem que um é nível superior, digamos assim, ou um cargo isso, importante, né? isso, um nível superior. A pessoa que tem ali um curso superior, essa formalidade é uma obrigação de você tratar ele de senhor, seguido da profissão. E É. eu achei, quando eu vi isso pela primeira vez, é claro que eu achei isso pomposo. Aham. Eu acho que qualquer Senhor sul-americano, engenheiro, é sempre assim, né? eu acho que qualquer um vai pensar isso. Depois você entende que é uma questão cultural mesmo. Então, a gente tem que lidar com isso tudo, de repente, com certeza é um baita choque de realidade. É verdade. Entre a restauração e as obras, o que é mais puxado para você? Olha, contrariando o que todo mundo me disse antes, a restauração é mais pesada. Não é? Eu já trabalhei na restauração. Bem mais pesada. Você Não, trabalha como em horário dizem, repartido? assim, Ah, péssimo, parece que você tá o dia inteiro no serviço. É uma coisa assim. péssimo, É, péssimo. Na restauração, o desgaste, não há hipótese, não como há dizem, hipótese. É. não há hipótese, como dizem os portugueses. É muito mais difícil, muito mais difícil. Eu já trabalhei nas obras no Brasil também, durante uns 3 anos. O que eu faço aqui é especificamente pintura, reforma, que é um pouco mais leve. Mas para eles aqui, os portugueses, eu tenho a impressão que eles dizem sempre que é mais pesado, que a restauração é mais leve, mas eu discordo. A restauração você anda muito para lá e para cá, você transpira. Olha, você acredita que eu transpiro? Eu transpirava muito mais na restauração do que atualmente nas Acredito. obras. Muito Acredito. mais. O meu desgaste psicológico, então, era sem igual. Então, nas obras paga mais, normalmente paga mais, e eu particularmente, sinto que eu trabalho menos. Certo. Com tudo que você já viveu em Portugal, assim, o seu conhecimento que você tem hoje, você voltaria? Você escolheria Portugal de novo? Sim, com certeza. Não tenho dúvidas. Porque adaptações vão haver em todos os lugares. E ao contrário de que muita gente fala, né? Eu acho que às vezes, né, a gente mesmo, eu mesmo, fiquei muito ansioso no começo e não soube lidar com muitas coisas. Tipo, já devo ter falado alguma coisa sobre portugueses também. Mas a realidade é que o português, ele é muito educado. Existem ali alguns choques, né, comunicativos e culturais para a gente lidar. Mas isso não significa que eles são mal educados. Eu posso dizer com toda certeza que eu fui muito bem acolhido em qualquer lugar, até hoje, onde eu chego. Eu sou respeitado, ninguém me desrespeitou. E sim, eu acho que se eu tivesse ido para um lugar que eu tivesse que falar inglês, a dificuldade teria sido bem maior, com toda Boa, certeza. você tocou nesse assunto. As pessoas pensam assim, eu vou para Portugal porque é o português, a mesma língua que a nossa, e lá vai ser mais fácil. Mas você vivendo hoje, o que você diria? O inglês é fundamental ou não é? Quando eu trabalhava na restauração, eu era o único que lidava com os clientes estrangeiros. E Portugal, eu soube, né, me informaram que Portugal é considerado o melhor clima da Europa. Então, por isso que o turismo aqui em Portugal, de modo geral, é tão grande. E acontecia que, quando eu atendia no alto verão, quando eu ficava para receber na hora do pagamento dos clientes, todos os estrangeiros gostavam muito de mim, né? Porque normalmente as pessoas gostam de brasileiro, né? Nós somos espontâneos, sorridentes. E a nossa caixinha de oferta, Gorjeta? de gorjeta, ficava sempre cheia, quando era eu que recebia. Porque era piada eu conversar com os estrangeiros. Porém, quando não era eu, ela ficava vazia. Ah, Você vê uma outra grande vantagem de você ter o inglês. Você ajuda até sua gorjeta melhora quando você melhor, tem. isso é bom. Assim, num resumo, entre passaporte, passagem, dessa vez que você veio definitivo para Portugal, quanto mais ou menos você gastou? Olha, só de gasto, de passagem, passaporte é muito barato. Eu acho que a passagem, se eu não me engano, foram 2 passagens, né? Foi foi uma coisa ali entre 7.500, mais ou menos. Mas o valor que você tem que trazer, né, para você passar, ah, foi aí uns entre 12 a 15 mil, que já contando com seguro viagem, com mala despachada, com o valor que você tinha que trazer para poder passar assim, eu estou dizendo o valor gasto. Ok. Esse é o valor que você gasta. Eu não aconselho ninguém vir com esse valor, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. O valor para passar na imigração é um, agora o que você vai se manter aí É, realmente. exatamente. Eu estou falando assim, né, vamos pontuar aqui, porque senão não quer dizer que se eu tiver 12, 15 mil, você vai. Você pode até vir, eu não aconselho. Eu não aconselho. O gasto mínimo que você vai se desprender desse dinheiro, eu diria que seria isso, 15 mil reais. 12, 15 mil reais. Mas, já que estamos falando disso, e se alguém, né, a intenção de quem está assistindo o nosso conteúdo é justamente migrar, né? Eu diria que é prudente, além de você ter o valor esse valor a gente não conta. A gente não vai contar esse valor porque esse valor é gasto instantâneo. Eu diria que seria prudente você ter pelo menos, ainda mais considerando a alta do euro, pelo menos uns 20, 25 mil reais, além desse que você vai gastar, para te trazer segurança. Às vezes acontece algum imprevisto, não é como Às você vezes pensa você que não. deveria ser, demora mais para arrumar um lugar para ficar. Dependendo do lugar, eles pedem calção, 2 rendas, né? Exato, é Você tudo hoje, sempre você tá prudente. solteiro, você como uma pessoa solteira, você divide casa, correto? Que eu já vi que você postou. Esse dia seu fogão tava quebrado.
aqui eu tenho um quarto só para mim, com um banheiro. Casa de banho, né? Como eles dizem. É um quarto, não é um quarto grande, mas tem tudo que eu preciso, não preciso mais nada que isso. E ali fora tem uma cozinha compartilhada. Esse aqui é um prédio de 4 andares. O primeiro andar são 6 quartos. E tem uma cozinha para todo mundo que mora nesses 6 quartos aqui. Ok. E a cena do fogão é porque o fogão é realmente uma tragédia. E ele vive quebrando porque é muita gente para usar um fogão pequeno e ele é elétrico. Mas graças a Deus, o senhorio pôs um fogão mais decente e adequado ali. Já não vai Que mais bom, mais. né? Já é um gasta menos do que comer fora, né? Ah, pelo amor, não tô podendo. E hoje, você trabalhando nas obras, você solteiro, você vive bem? Você tem uma qualidade de vida? Assim, você tem um certo conforto? Como é que você diria a sua situação? Olha, eu diria que eu tenho bastante conforto. Eu tô passando, assim, numa situação um pouco complexa, né, devido tudo que aconteceu. Eu não fiz planos de estar aqui sozinho, então eu me vejo num momento que eu tô tendo que lidar com coisas ainda que ficaram no Brasil, sozinho, então, digamos que eu tô tendo que trabalhar muito. Mas numa situação normal, com o trabalho que eu tenho hoje, eu tenho uma vida bastante confortável, do tipo para quem tá assistindo entender, de ir no ginásio, sempre, né, o ginásio aqui na ilha, o ginásio não é como no continente, Certo. vou admitir, mas ainda assim é tranquilo, é bom o suficiente. E é um pouco mais caro também, mas tudo bem. Então, tipo, para as pessoas entenderem, eu sou aquela pessoa que vai no ginásio, eu tenho as minhas vaidades, né? A gente gasta com crepia, a finalidade está chegando, então a gente tem ali seu skincare e tudo mais, eu gasto com isso, eu estou citando isso, porque isso no Brasil é muito caro. Sim. No Brasil eu já fazia isso e eu garanto para você que quando eu estava lá, na época, os preços, você não conseguia ter os produtos assim de qualidade por menos de R$ 1.500. Produto para você usar aí, tipo, 2 meses. Não, Aqui você não esse consegue. poder de compra em comparação assim é muito grande, né? Muito grande, muito grande. O melhor exemplo que eu tenho é isso aqui, ó. Esse aqui, para mim, é o maior exemplo. Apesar que esse aqui já veio do Brasil. Mas esse aqui é o maior exemplo que tem. No Brasil, a pessoa, vamos falar assim, de assalariado. A pessoa tem que trabalhar, a pessoa trabalharia aí, sei lá, 4 meses para comprar um desse. E um aparelho desse ia custar 4 meses de trabalho da pessoa. Aqui você compra um desse com um mês de Um trabalho. mês de trabalho, uma diferença Simples assim. brutal, é. Simples assim. Essa é a grande diferença. Você não precisa ganhar tanto. No Brasil, o assalariado sobrevive. Nem sei como. É. Ele Nem não sei vive, como. ele sobrevive, exatamente. Sobrevive. Aqui o assalariado, tipo, se você é só e ganha só o ornado mesmo, bom, você pode eventualmente passar por algum problema, mas se você é uma família, um casal, igual eu tenho um amigo próximo que veio ele e a família toda. Então é ele, a esposa, 3 filhas. Todo mundo trabalha. É super tranquilo, super tranquilo. Se vive muito bem. Agora uma pergunta que não tá no nosso roteiro e que eu decidi fazer. Já vem você. Assim, Portugal pra você é uma coisa definitiva? Você realmente planeja viver, se estabilizar e viver sua vida em Portugal? É uma porta de entrada para algum outro país da Europa? Ou é uma temporada e depois você vai voltar pro Brasil? Bom, vou começar a responder a pergunta de trás para frente. Brasil, esquece. Esquece. Eu não volto ao Brasil, de forma alguma. Eu posso. A maioria das pessoas que eu converso me falam isso. Assim, eu volto pra turistar, visitar alguém que eu amo, um parente, uma mãe, um pai. Mas pra residir eu não tenho intenção. Como que a gente muda, né? Exatamente. Para lá eu não volto. Isso aí, voltar pro Brasil, esquece. Não volto pro Brasil. Isso aí, já bati o martelo, não tem essa possibilidade. Posso visitar minha família, claro, e passear um pouco, mas voltar a morar lá, não. Sobre Portugal ser definitivo, eu acho que não. Eu acho que não. E assim, eu vou falar eu acho porque bom, vai que aparece alguém na minha vida, né? Você sabe, então a gente não sabe. A princípio, sim. A princípio eu sairia daqui, mas hoje eu acho que mesmo que se eu saísse, existiria a possibilidade de eu voltar, sim. Mas essa parte é um pouco incerta. É um pouco incerta ainda. Eu só tenho certeza que para o Brasil eu não volto. Sair daqui pode acontecer, ir para outro lugar, e voltar para cá também pode acontecer também. Um Não grande sei. sonho, assim, um país assim que você falaria, poxa, viveria e eu acho que eu me desenrascaria e daria super bem. Tenho vontade, pelo menos, de ir pra conhecer, nem que não for pra viver. Qual país seria? Olha, eu já pensei na Espanha, aí onde você está, que por acaso eu tive em Madrid no fim de ano, Gostou? e eu gostei, assim, gostei bastante. Eu, na minha Gostei bastante. opinião, eu acho os espanhóis muito mais receptivos do que os portugueses. Assim, você falou assim, toda a experiência que você teve foi boa. No meu caso, não. Não sei se tem muita diferença da ilha pro continente, né? Eu tive algumas experiências ruins, tanto de patrão que eu trabalhei um mês em que ele não me pagou, patrão português, tanto de gente mal educada, grossa, estúpida, que é assim, fora do comum deles, né? Eu acho que, eu não sei se aí é muito diferente, eu nunca tive aí, mas assim, para recepção do turista, não sei se aqui no continente eles estão saturados, até para turista, quando eu fui para Faro, eu fui muito mal assim atendida pelo pessoal. E quando eu fui pra Espanha, nossa, uma energia, um povo cativante. A primeira vez que eu fui, a segunda vez eu falei, não, eu tenho que vir embora pra cá. Porque eles recebem bem o turista, eles não querem saber se você tá residindo ou não, eles tratam bem, eles acolhem. Eles são assim mais quentes, assim, né? Então essa foi a minha experiência falando.
Mas esse amigo que eu citei há pouco, que mora aí no continente, ele mora lá no continente, né? Esse amigo meu, ele fala uma coisa que eu sempre lembro. A experiência de cada um é muito particular. Depende de tudo, para onde, depende daquilo que você é, depende de onde você está, tipo, aquele momento ali onde você está. Tudo isso conta. Uma vez alguém me falou assim, ó, não lembro quem foi que falou isso, e depois eu fiquei pensando nisso. Pode ser que tenha alguma coisa mesmo a ver. É, a pessoa falou assim, olha, você é homem, tem 1,80 m, pesa 90 quilos. É diferente. A pessoa falou assim. E eu fiquei assim pensando, falei, bom, pode ser que em algumas situações seja mesmo, né? Mas pode ser que o pessoal aqui nos Açores seja diferente também. É um caso a ser estudado. Uma coisa é certa, o português, ele é mais conservador, né? Tipo, eu tenho que falar, a palavra conservador não vai servir, eu vou ter que falar assim, ele é mais da mente fechada. Fechada. Não tem como. Sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas isso é um fato. É, quando eu estive em Madrid, eu confesso assim, que eu não tive muito contato com os espanhóis, porque eu fiquei na casa de uma pessoa e, tipo assim, meu mundinho ficou aquilo ali. Eu não tive, assim, uma experiência como você está tendo agora, então eu não sei dizer. Dá para notar que a Espanha é mais evoluída, assim, em certos aspectos, pelo menos, e é visualmente notório isso. Bom, então é isso. No final das contas, acho que é realmente assim, cada um acaba tendo a sua experiência. Uns são melhores, outros piores. Eu conheci uma brasileira há pouco tempo que está morando em Porto ainda. Ela também fala igual você. Ela tá odiando, Eu tá acho que aqui. realmente, né, a nossa experiência por ser mulher, né, a minha experiência, né, falando pessoalmente, deve ser totalmente diferente de uma experiência de ser homem, né? Eu acho que dá muita diferença nisso. E também o que Sim, você falou, a cidade que você tá, a região, né, é mais isso. complicado. A minha própria antiga companheira, que veio comigo, ela compartilha da sua opinião. Tanto é que ela voltou pro Brasil. Foi-se embora, volta pra tua terra. É, então realmente isso é uma coisa assim muito, muito relativa mesmo, é uma coisa muito particular. E assim, para mim, eu sei que tem gente que vai achar isso que é uma besteira que eu vou dizer, mas para mim isso entra também uma questão de sorte, que queira ou não, É, às vezes a pessoa dá a sorte ali de encontrar pessoas assim, né, que sejam mais amistosas e de repente não, né, infelizmente. pronto. Agora sim, você, Leandro, o que você diria para quem quer sair do Brasil e vir para Portugal? Vale a pena ainda? Realmente ainda vale a pena? Tá bom de se viver? A pessoa deveria juntar ali seu dinheiro, fazer seu planejamento e vir para Portugal? O que você fala para quem tá querendo vir? Olha, eu falo o seguinte, se a pessoa gosta do Brasil, se a pessoa gosta mesmo, assim, sabe, gosta daquela barulhada que tem nas praias, gosta dos carros de som rebaixado no final de semana, gosta das estradas buracadas, a pessoa deve permanecer no Brasil, sabe? Porque eu vim pra cá porque eu não gosto do Brasil. E tem gente que acha feio, mas que feio um brasileiro falando isso, cara. Eu simplesmente sou realista. É como que eu vou gostar de um país que só faz me fuder o tempo todo? Ah, mas o Brasil é bom. Só que você tem que ter dinheiro. Não, aí então o Brasil não é bom. O seu dinheiro que é bom. É verdade. Qualquer lugar é bom quando você tem dinheiro. Entendeu? Exatamente. Claro, Dubai era um monte de areia. Chegou um monte de shake bilionário lá, olha o lugar que É ficou. maravilhoso, né? Então eu digo assim, se você é uma pessoa que gosta disso, não venha. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque vai ser difícil você se adaptar. Porque essa parte, principalmente aqui, é muito, muito diferente. Aqui as praias são silenciosas. Assim, eu gosto, mas há quem diga, nossa, que paradeza. Entende? Então, tipo, essas pessoas dificilmente vai dar certo aqui. É, agora, a pessoa que sente mesmo, né, que a vida não vai, se você está sempre correndo atrás do vento, cara, a melhor coisa que você vai fazer para você é vir para Portugal. E quando eu digo vir para Portugal, você não está só vindo para Portugal, você está vindo para Europa, né? Exatamente. As pessoas Você esquecem, está né? em Portugal, você decidiu ir para a Espanha, É e ali. foi. Decidiu Você vai pra de carro. Itália, é ali, decidiu. É assim, essa locomoção aqui dentro é o que eu falo, né? Junto com o poder de compra, junto com todas as outras coisas, é muito interessante. Eu falo que se a pessoa tiver a oportunidade de vir pelo menos uma vez, nem que for pra passear, não quiser morar, é um boom assim na sua cabeça, te abre pra uma realidade que você nem tinha noção no Brasil, né? Então, assim, você pegar uma passagem de low cost por 30, 40 euros e conhecer dois, três países e fazer várias coisas, assim, é excelente, porque eu falo por mim, eu vim conhecer a praia aos 28 anos, né? Então, assim, quando eu já estava em Portugal, eu morava no Paraná e eu nunca tive oportunidade de ir pra praia. Quer dizer, viajar dentro do meu país, porque era caríssimo, né? Caríssimo. É muito caro, Caríssimo. então aqui você tem oportunidades, né? É uma brincadeira assim, besta. Eu vim comer picanha aqui. Não que eu não tivesse condição no Brasil, né? Mas é porque assim, era uma carne cara. Eu falava assim, antes de comprar 1 quilo de patinho, 1 quilo de alcatra, obviamente que eu não vou comprar, vou gastar dinheiro, né? Assim, pequenas coisas que a gente se privava, né? Não era uma vida difícil, mas assim, eu vim, não me dava certos luxos, vamos falar assim, né? Eu vim comer É picanha aqui diferente. fora. Então, assim, as pessoas não têm essa realidade. É um boom, assim, que você fala assim, nossa, meu dinheiro, eu trabalhei, foi esforçado, mas meu dinheiro tem um poder, eu consigo comprar, eu consigo viver, né? Exatamente. Olha só que interessante que você falou sobre passagens e poder de compra. Imagina, meu fim de ano. Eu vou falar isso porque é a ideia da conversa, para as pessoas notarem quão diferente é.
Olha só, eu saí daqui das ilhas, né? Eu tô no arquipélago que tá no meio do Oceano Atlântico, então peguei um avião aqui, fui aí pra região de Porto, na casa do meu amigo, passei uns dias com ele, né? A gente teve o Natal e tudo mais, e depois eu peguei um avião, fui pra Madrid, fiquei lá uns 4 dias também, e a gente ali saiu também, e comeu, e foi nos restaurantes e tudo mais. Depois eu voltei de novo pra Porto, e ali a gente teve o fim de ano e tal, e depois eu peguei um ônibus até Lisboa, pra pegar um voo de volta pra ilha. Ou seja, foi uma viaginha bem legal, É, bem legal. Quanto que eu gastei? Meio salário. imagina, né? Meio salário. Ou seja, eu gastei o dinheiro que eu levo 15 dias para ganhar. Olha a diferença. Se você fosse É fazer aí isso no que. Brasil, por exemplo, não tem Ó, comparação. Ir de uma cidade para outra, depois ir para outro estado, depois, né? E aí, cada passo é uma realidade completamente diferente. bom, eu acho que eu fiz todas as perguntas que eu gostaria, ficou bem completa essa entrevista. Eu gostei bastante. Quero te agradecer, né, por ceder um pouco do seu tempo, por vir conversar comigo, contar a sua experiência. E eu achei legal, eu gostei. Primeira vez, fiquei um pouco nervosa. Eu geralmente costumo gesticular muito, assim, com a mão. Tava aqui segurando minha mão. Pra não ficar Deveria ter tão justo. gesticulado, assim, tentando segurar o nervosismo, né? Mas foi. Acho que correu tudo bem. Sim, achei ótimo também. Quero agradecer o convite também. Gostei muito e que a gente possa fazer mais. Depois a gente tem que inverter. Sim, Eu fazer, exatamente. eu te Você entrevistar. me entrevista. Legal, espero que a gente cresça. Então, espero que a gente cresça, seu conteúdo também cresça bastante, e que da forma que eu puder agregar pra você, você me agregar, não tem competição, né? Tem assim, uma equipe mesmo, né? Claro. Cooperação, não Cooperação, competição. exatamente, Cooperação. essa é a palavra. Isso. Sim, a gente vai fazer isso. E se Deus quiser, vamos crescer. Eu também gostei muito e que a gente possa fazer mais.